Informe Bom Dia Advogado. A informação que chega mais cedo. Acompanhe neste sábado as principais notícias da semana. MEC suspende criação de novos cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação suspendeu a criação de novos cursos de graduação à distância. A decisão também suspende a ampliação do número de vagas e a criação de novos polos da modalidade pelas instituições. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, o MEC acertou ao tomar medidas para melhorar a qualidade do ensino brasileiro. A ordem continua pleiteando o fechamento de cursos presenciais que operam sem condições mínimas adequadas para formar alunos. E tem lutado pela qualidade do ensino jurídico, por entender que esta é uma pauta que beneficia a todos. Precisamos frear essa indústria que tira dinheiro dos estudantes e não os prepara para um mercado saturado e cada vez mais competitivo, disse Simonetti. Juiz não pode recusar intimação judicial de testemunhas de defesa. Decide Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação de um homem por contrabando de celulares devido à recusa do juiz em intimar as testemunhas de defesa. No caso em questão, o juiz negou a intimação das testemunhas de defesa 2 vezes, alegando que caberia à defesa garantir o comparecimento das testemunhas, e decidiu que os depoimentos das testemunhas abonatórias deveriam ser substituídos pela juntada de declarações escritas. Ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustentou que o juiz inovou, criando uma disparidade de tratamento em relação ao Ministério Público, cujas testemunhas são notificadas judicialmente sem necessidade de justificação prévia. Ribeiro Dantas explicou que o CPP não estabelece critérios para diferenciar as testemunhas e que a exigência de justificação viola os princípios da ampla defesa e paridade de armas. O prejuízo foi considerado evidente, pois a defesa foi impedida de produzir prova oral. O relator ressaltou a importância de justificativas adequadas para recusar diligências, mesmo diante de possíveis táticas abusivas da defesa. Segunda turma do STF aprova sustentações em agravos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a liberação das sustentações orais presenciais em agravos em ações de competência originária. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou a importância dessa vitória para a cidadania, pois a sustentação oral é fundamental para garantir o direito de defesa. Apesar da lei aprovada em 2022, que explicita o direito à sustentação, muitos magistrados ainda negavam essa prerrogativa, levando à apresentação de uma PEC em 2024. Ao apresentar o texto da PEC, Simonetti afirmou que o diálogo com o STF não foi suficiente para chegarmos a uma solução para o caso das sustentações. Ele disse ainda que, como a lei não tem bastado para fazer valer o direito, uma PEC pode resolver o problema. Decisão do Tribunal de Justiça do Paraná nega união estável por causa de contrato de namoro. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou o reconhecimento de uma união estável e considerou como válido um contrato de namoro em um caso de término de relacionamento. O desembargador relator do caso entendeu, assim como todo o colegiado, que a relação das partes não se configurou como união estável, devido à ausência dos requisitos legais, prevalecendo o contrato firmado entre elas. O Superior Tribunal de Justiça diferencia a união estável do namoro qualificado principalmente pela abrangência, com a união estável necessitando do compartilhamento de vidas e objetivo de constituir família, enquanto o contrato de namoro permite que o casal escolha não ter obrigações legais como partilha de bens. A decisão relevou também o fato de que o casal teve períodos de afastamento, o que demonstrava a ausência da convivência duradoura necessária para uma união estável. O contrato de namoro, segundo a professora Marília Pedroso Xavier, proporciona segurança às partes ao garantir que não haverá consequências jurídicas patrimoniais no futuro.
O caso analisado reflete a crescente demanda por casais maduros que desejam viver relacionamentos com segurança em relação às questões legais. Escola é condenada por recusa de matrícula de criança com autismo. A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal confirmou a condenação de uma escola a indenizar uma mãe por danos morais devido à recusa de matrícula de seu filho autista. A mãe entrou com ação solicitando indenização por danos materiais e morais, alegando que a escola havia garantido ter estrutura para receber seu filho, mas depois negou a matrícula. A instituição, por sua vez, alegou que já havia atingido o limite de uma criança com deficiência por turma e que não possuía estrutura adequada para atender às necessidades do aluno. Ao analisar o recurso, a turma manteve o valor de R$ 5.000 de indenização, considerando a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas, destacando a função pedagógico-reparadora da medida. O informe Bom Dia Advogado está há 24 anos levando notícias aos operadores do direito. Visite nosso site e redes sociais, cadastre seus dados e receba gratuitamente o informe diário em seu e-mail ou pelos aplicativos de mensagens. Não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal no YouTube e ativar o sininho.